História do Cristianismo. Curso de Teologia. Disciplina: História do Cristianismo. Índice: 1. Primeiro século da Era Cristã. 2. Segundo século da Era Cristã. 3. Quinta e sexta perseguições gerais. 4. Sétima e oitava perseguições gerais. 5. Nona e décima perseguições gerais. 6. Quarto século da Era Cristã. 7. Período semelhante a Pérgamo. 8. Período semelhante a Tiatira. 9. Nestorianos, paulícios e maometanos. 10. Idolatria romana e o poder papal. 11. Período mais tenebroso da Idade Média. 12. Depois do Ano do Terror. 13. Primeira Cruzada. 14. Da Segunda à Quarta Cruzada. 15. Da Quinta à Oitava Cruzada. 16. Perseguição na Europa e a Inquisição. 17. Influência papal sobre a Reforma. 18. O princípio da Reforma. 19. Os reformadores antes da Reforma. 20. Lutero e a Reforma Alemã. 21. Zwinglio e a Reforma Suíça. 22. Zelo de Lutero na Reforma. 23. Zero formalismo depois da Reforma. 24. Período semelhante a Sardo. 25. Reforma na França e Suíça Francesa. 26. Reforma na Itália e outros países europeus. 27. Reforma inglesa, no reinado de Henrique VIII. 28. Auxílios e obstáculos à reforma inglesa. 29. Reforma nos reinados de Eduardo VI, Maria e Isabel. 30. História da Igreja desde a Reforma. Mascarados e armados de paus, dirigiam-se para os seus templos para oferecer sacrifícios aos deuses, quando este servo do Senhor os encontrou. Com o coração cheio de amor, encaminhou-se para eles, e lembrando-se, talvez do exemplo de Paulo, que poucos anos antes tinha pregado aos idolatrais de Atenas, falou-lhes também do Deus vivo e verdadeiro. Mas eles não fizeram caso do seu conselho, zangaram-se por serem reprovados e, caindo sobre ele com paus, bateram-lhe tão desapiedadamente, que expirou. Poucos dias depois. E agora, lançando a vista por um momento para os tempos passados, encontram-se, de certo, na história destas primitivas perseguições, muitos exemplos para dar ânimo e coragem aos nossos corações. Em vista de tais sofrimentos, não se pode deixar de admirar o ânimo dos santos, e agradecer a Deus a graça pela qual eles puderam suportar tanto com tão sofredora paciência. Nem a cruz, nem a espada, nem os animais ferozes, nem a tortura, puderam prevalecer contra aqueles fiéis discípulos de Jesus Cristo. Quem os poderia separar do seu amor? Seria a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Não? Em todas essas coisas eles foram mais do que vencedores por meio daquele que os amou. Não lhes dissera o Senhor que deviam esperar tudo isso? Não tinha ele dito aos seus discípulos, quando ainda estava entre eles, no mundo tereis aflições? E não era bastante compensação para os seus sofrimentos, que duraram poucos anos, a brilhante esperança da glória eterna que ele lhes tinha dado. Depois de mais alguns anos, tanto perseguidores como perseguidos teriam
deixado este mundo, e passado para a eternidade, então, que grande mudança! Para os primeiros, a escuridão das trevas para sempre, para os últimos, aquele peso eterno de glória muito excelente. Que contraste! Heresias e dissensões. Estando para terminar este capítulo, devemos notar a impossibilidade que temos em vista, por causa do pequeno espaço de que dispomos, de enumerar todas as heresias e dissensões que têm entristecido e dividido a Igreja de Deus. Desde o seu princípio, portanto, apenas nos propomos a lançar a vista para os atos que nos apresentem maior interesse, tanto pela sua especial astúcia, como pela sua grande influência. O gnosticismo era um desses males, e foi talvez a primeira heresia que depois dos tempos dos apóstolos se desenvolveu mais. Era um amontoado de erros que tinham a sua origem na cabala dos judeus, uma ciência misteriosa dos rabinos, baseada na filosofia de Platão, e no misticismo dos orientais. Um judeu chamado Cerinto, mestre de filosofia em Alexandria, introduziu parte do Evangelho nesta massa heterogênea da ciência, falsamente assim chamada, e, sob esta nova forma foram enganados muitos crentes verdadeiros, e se originou muita amargura e dissensão. Mas havia muito tempo que não se ocupavam com esse erro, nem com muitos que se lhe seguiram, e a palavra de Deus, que é a única que contém as doutrinas inabaláveis da Igreja, já tinha predito que os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Tim 3.13. Já o apóstolo Paulo tinha aconselhado o seu filho Timóteo a opor-se aos clamores vãos e profanos que só poderiam produzir maior impiedade. 2 Tim 2.16, e se tinha referido, em linguagem inspirada pelo Espírito Santo, às perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. 1 Tim 6.5. Mas tu, ó homem de Deus, clamou ele, foge destas coisas, e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, lança mão da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Tim 4.11, 12. O amado apóstolo já tinha combatido o bom combate e acabado a sua carreira, e guardado a fé, e com a consciência que o esperava pronunciou palavras que deviam servir para animar a Igreja de Deus nos tempos futuros. Pelo demais a coroa da justiça está-me guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Tim 4.78. 2º século da era cristã. Reinados de Nerva, Trajano e Marco Aurélio. Havia apenas 18 meses que Domiciano tinha morrido, quando a Igreja, que ficara isenta de perseguição durante o curto reinado de Coxei Nerva, seu sucessor, começou novamente a sofrer. Nerva era um homem de caráter brando e generoso, e tratou bem os cristãos, e com uma benignidade digna de louvor restabeleceu todos que tinham sido expatriados pela perseguição de Domiciano. Porém, depois de um reinado de 16 meses, foi atacado por uma febre,
da qual nunca se curou. O seu sucessor, Trajano, deixou os cristãos tranquilos por algum tempo, mas, sendo levado a suspeitar deles, determinou que se renovasse a perseguição. Sendo possível, que se exterminasse a nova religião, por meios decisivos e severos. Parecia ao seu espírito orgulhoso que o cristianismo era uma ofensa, um insulto para a natureza humana, e que o seu ensino era, como efetivamente o era, inteiramente oposto à filosofia dos seus tempos, uma filosofia que elevava os homens a deuses, e tornava a humildade e brandura dos cristãos efeminada e desprezível. Mas Trajano não tinha a crueldade de Nero, nem de Domiciano, e podia-se notar nessa ocasião uma perplexidade e indecisão na sua conduta, que contrastava, de uma maneira notável, com a inflexibilidade de propósito que ordinariamente mostrava nos seus atos. Pela sua carta a Plínio, governador de Bitínia e Ponto, pode-se ver que ele não sentia prazer algum na tortura ou na execução dos seus súditos. Nessa carta diz ele claramente: não se deve andar à procura dessa gente, e acrescenta: se alguém renunciar ao cristianismo, e mostrar a sua sinceridade suplicando aos nossos deuses, alcançará o perdão pelo seu arrependimento. Em suma, era a religião, e não os seus adeptos, que Trajano odiava. Uma carta de Plínio. A carta de Plínio ao imperador e a resposta deste, são cheias de interesse. Dos períodos dessa carta rezava assim: todo o crime ou erro dos cristãos se resume nisto: tem por costume reunirem-se num certo dia, antes do romper da aurora, e cantarem juntos um hino a Cristo, como se fosse um Deus, e se ligarem por um juramento de não cometerem qualquer iniquidade, de não serem culpados de roubo ou adultério, de nunca desmentirem a sua palavra, nem negarem qualquer penhor que lhes fosse confiado, quando fossem chamados a restituí-lo. Depois disto feito, costumam separar-se e em seguida reunirem-se de novo, para uma refeição simples da qual partilham em comum, sem a menor desordem, mas deixaram esta última prática após a publicação do edital em que eu proibia as reuniões, segundo as ordens que recebi. Depois destas informações julguei muito necessário examinar, mesmo por meio da tortura, duas mulheres que diziam ser diaconisas, mas nada descobri a não ser uma superstição má e excessiva. Isto era tudo o que Plínio podia dizer. Não é para admirar que um homem estranho à graça de Deus visse na religião de Jesus Cristo, desprezado e humilde, apenas uma superstição má e excessiva. Não é motivo de admiração que o urbano e instruído governador, cuja fama era conhecida no mundo inteiro, escrevesse com tal desdém a respeito de um povo cujas opiniões eram diferentes das suas. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porquanto se discernem espiritualmente. 1 Co 2.14. Martírio de Inácio. Inácio, que dizem ter conhecido os apóstolos Pedro e João, e ter sido ordenado bispo de Antioquia pelo apóstolo João, foi martirizado durante essa época. O zelo com que ambicionava sofrer o martírio o expôs a censuras de vários reis
toreadores, e com certa razão. Conta-se que na ocasião em que Trajano visitou Antioquia, ele pediu para ser admitido à presença do imperador, e depois de explicar, por bastante tempo, as principais doutrinas da religião cristã, e mostrar o caráter inofensivo daqueles que a professavam, pediu que se fizesse justiça. Contudo, o imperador recebeu o seu pedido com desprezo, e depois de censurar aquilo que Trajano se aprazia de chamar a sua superstição incurável, ordenou que fosse levado para Roma e lançado às feras. Enquanto atravessava a Síria, Inácio escreveu várias cartas às igrejas, exortando-as à fidelidade e paciência, e avisando-as seriamente dos erros que se ensinavam. Em uma das epístolas escreve: desde a Síria até Roma estou lutando com feras por terra e por mar, de noite e de dia, sendo levado preso por 10 soldados cuja ferocidade iguala a dos leopardos, e os quais, mesmo quando tratados com brandura, só mostram crueldade. Mas no meio destas iniquidades, estou aprendendo coisa alguma, quer seja visível ou invisível. Desperta a minha ambição, a não ser a esperança de ganhar Cristo. Se o ganhar, pouco me importarei que todas as torturas do demônio me acometam. Quer seja por meio do fogo ou da cruz, ou pelo assalto das feras, ou que os meus ossos sejam separados uns dos outros e meus membros dilacerados, ou todo o meu corpo esmagado. Quando Inácio chegou a Roma, foi conduzido à arena e, na presença da multidão que enchia o teatro, tranquilamente esperou a morte. Quando o guarda dos leões veio soltá-los da jaula, o povo quase enlouqueceu, e batia as palmas e gritava com uma alegria brutal, mas o velho mártir conservou-se firme. Sou, disse ele, como o trigo debulhado de Cristo, que precisa de ser moído pelos dentes das feras antes de se tornarem pão. Não precisamos entrar nos detalhes dos poucos momentos que se seguiram. O medonho espetáculo acabou-se depressa, e antes de aquela gente ter chegado às suas casas, tinha Inácio recebido a coroa que ambicionara, e estava já com o Senhor na glória. 30 anos de sossego. No ano 117 morreu Trajano, e o seu sucessor, Adriano, continuou as perseguições. E foi só no ano 138, quando Antônio Pio subiu ao trono, que os cristãos ficaram de alguma maneira aliviados dessa opressão. Com o seu reinado brando e pacífico começou um período de sossego que durou perto de 30 anos, e durante esse tempo a palavra de Deus teve livre curso e Cristo foi glorificado. E certo que houve alguns casos isolados de opressão, mas a perseguição geral tinha desaparecido e o Evangelho depressa se espalhou por todas as províncias dos domínios romanos. A gloriosa mensagem foi levada para o Ocidente até nas extremidades da Gália e para o Oriente até a Armênia e a Assíria, e milhares daqueles que em vão tinham procurado a paz de coração nas mitologias de Roma e do Egito escutaram avidamente as palavras da vida, e espontaneamente se tornaram discípulos de Cristo. Uma nova perseguição. Contudo, com a subida ao trono de Marco Aurélio, começou uma nova opressão, e no segundo ano do seu reinado, as nuvens da perseguição
começaram de novo a amontoar-se. As várias inquietações quase se seguiram uma após outra com espantosa rapidez, e que pareciam, às vezes, perturbar as próprias instituições do Império, forneceram um pretexto fácil para a renovação das perseguições, e, logo em seguida, o antigo ódio pelos cristãos que havia muito estava guardado nos corações dos ímpios, começou mais uma vez a manifestar-se pelo antigo grito: lancem os cristãos aos leões. Tão terrivelmente familiar aos ouvidos de muitos, e que passou como um sopro pestilento pelo Império Oriental. Assim, teve origem a quarta perseguição geral. Martírio de Policarpo. A maior força da tempestade que se aproximava sentiu-se na Ásia Menor, onde saíram os novos editos, e o nome de Policarpo, bispo em Esmirna, apareceu brilhantemente na lista dos mártires daquele tempo. Ao contrário de Inácio, que se expunha desnecessariamente à vontade cega da populaça, Policarpo não recusou escutar os conselhos e pedidos dos seus amigos, e quando viu que estava sendo espiado em Esmirna, retirou-se para uma aldeia próxima, e ali continuou o seu trabalho. Sendo perseguido, foi para outra aldeia, exortando o povo que se encontrava no seu caminho, e assim foi vivendo dessa maneira errante até que os seus inimigos descobriram o lugar onde se refugiava. Então o velho bispo, avisado, segundo dizem, num sonho de que deveria glorificar a Deus, sofrendo morte de mártir, resignou-se com paciência à vontade de Deus, e entregou o seu corpo às mãos dos oficiais encarregados de o prenderem. Antes de deixar a casa, deu ordem para que lhes dessem de comer, e, em seguida, parecendo saber, Winifred, o apóstolo da Alemanha, canonizado sob o nome de S. Bonifácio, pertence mais ao século VIII e sua história representa um importante papel. Apesar de Kiliano, Willibrord e Winifred serem os principais pregadores mandados por Roma durante o século VII, a lista de missionários daquele período está longe de ficar completa com os nomes desses homens. É um fato notável que o Evangelho foi pregado na sua maior pureza por homens fora dos grêmios da Igreja de Roma, homens que foram estigmatizados e amaldiçoados como hereges por diversos papas. Tais foram os nestorianos e os paulícios, para os quais nos voltamos agora com um sentimento de prazer e alívio. Apesar do pouco que deles sabemos vir principalmente dos seus inimigos. Trabalhos dos nestorianos. No ano 626, os nestorianos, discípulos de Nestor, patriarca de Constantinopla, chegaram até a China, pregando o Evangelho com grande êxito. No século XVII, alguns jesuítas descobriram, próximo de Singapura, um monumento de mármore muito interessante, medindo 60 pés de comprido por 5 de largura. Vêem-se nele alguns caracteres em língua siríaca e outros em língua chinesa, e estão colocados em 28 colunas paralelas, cada uma de 62 palavras, juntamente com os nomes de alguns missionários nestorianos. Encontra-se no monumento uma exposição da introdução do cristianismo no país, e uma confissão de fé a que poucos cristãos se haviam de opor. Os nestorianos trabalharam na China até quase o fim do século VIII,
mas por esse tempo o governo tornou-se invejoso da sua influência no país, e parece que, ou foram exterminados ou expulsos do território. Outros dos seus missionários chegaram até a Pérsia, e Síria e a costa de Malabar, mas supõe-se que não penetraram muito pelo interior da Índia. Os paulícios. A origem dos cristãos chamados paulícios é notável, e leva-nos a mencionar pela primeira vez o maometismo, religião cujo fundador começou a apresentar as suas extraordinárias doutrinas no século VII. Tendo um certo diácono sido aprisionado pelos maometanos, conseguiu fugir, e foi recebido com muita hospitalidade por um tal Constantino de Samosata. Ao despedir-se do seu bondoso hospedeiro, o diácono presenteou-o com um manuscrito, contendo os 4 evangelhos e as 13 epístolas de Paulo. O estudo destes escritos, feito com oração, bem depressa afastou do espírito de Constantino qualquer ideia falsa que pudesse ter tido, e deu-lhe um sincero desejo de novamente ver a Igreja naquele estado de simplicidade que a distinguia no tempo dos apóstolos. Animado deste desejo, foi por vários sítios pregando o Evangelho e censurando as práticas corruptas e as superstições de Roma. Bem depressa reuniu um conjunto de adeptos, cujos chefes foram denominados por ele pelos nomes dos discípulos mencionados nas epístolas de Paulo, como por exemplo Timóteo, Teó, Tíquico etc. Tomou para si o nome de Silvano, e quando escreveu aos cristãos de Cibossa, na Armênia, chamou-os macedônios, uma bela e inofensiva alegria de certo, mas que despertou a inveja do partido católico, e serviu de desculpa a um edito de perseguição contra eles. Constantino e alguns dos seus adeptos foram feitos prisioneiros, e o oficial encarregado de dar cumprimento a este decreto ordenou a estes últimos que matassem o seu pastor a pedradas. Eles deitaram ao chão as pedras que lhes tinham sido dadas para esse fim, mas só um deles foi bastante vil para obedecer a esta ordem. Foi este um mancebo chamado Justo, filho adotivo de Constantino. Justo lançou a pedra com uma precisão tão fatal que o mártir caiu ali logo morto. O oficial, chamado Simão, foi depois convertido, e tornou-se o sucessor de Silvano, sob o nome de Tito, e isto faz-nos lembrar de Saulo de Tarso, que se achava presente quando mataram Estevão a pedradas, e que depois pregou a verdade pela qual morrerá aquele bendito mártir. Depois disto, as doutrinas que tinham revivido por meio de Constantino espalharam-se rapidamente, e no princípio do século seguinte, os paulícios contavam-se aos milhares. Imagina-se que alguns deles refugiaram-se nos vales afastados do país de Valda, onde, abrigados pelos Alpes da opressão e falso culto e superstição de Roma, formaram uma alegre e feliz comunidade, e o núcleo de uma igreja de onde, anos depois saíram os valdenses cujos martírios têm fama. Que contraste entre este conjunto de simples adoradores, e aquele grande sistema de idolatria e corrupção que tinha o seu centro na Roma papal. Mas saíra contra a igreja culpada uma ordem de julgamento, estava preparando um grande flagelo, com que Deus havia de brevemente afligir os milhares do cristianismo,
e que havia de pôr em evidência, perante as nações, a sua justa cólera. Maomé, o falso profeta. No ano 612, apareceu Maomé, o falso profeta da Arábia. Nascera em Meca, cidade da Arábia, no ano 569 da era cristã, e pertencia à poderosa tribo dos Orraitas. Devido à morte de seu pai, que teve lugar quando Maomé era ainda muito criança, a responsabilidade da sua educação recaiu sobre seu tio Abu Taleb, negociante de Meca, com quem ele foi em várias expedições a Damasco e outros pontos. Quando a caravana descansava, Maomé escutava extasiado os contos extraordinários dos seus companheiros que se deleitavam em contar aquelas lendas maravilhosas que o povo tinha conservado no decorrer dos anos de jornadas solitárias por meio dos vales silenciosos e desertos, e assim ficou o seu espírito, desde a mais tenra idade, cheio de fantasias legendárias que ele mais tarde apresentou na composição do Alcorão. Tinha um espírito contemplativo, e, à proporção que os anos iam passando, ele olhava com um certo desprezo para as diferentes seitas inimigas que o rodeavam e para a prevalecência da idolatria e do politeísmo. Apoderou-se dele então um desejo de fazer uma nova seita, que se distinguisse pela ausência de idolatria, que reconhecesse apenas um Deus supremo. Cheio desta ideia, retirou-se Maomé para uma caverna perto de Meca. Acompanhado de um judeu persa muito versado na história e leis da sua crença, e de 2 cristãos professos, e ali começou a compor aquela mistura de verdade e lenda chamada o Alcorão, ou livro. Saindo do seu retiro alguns meses mais tarde, anunciou a sua nova obra ao mundo, e fez correr, entre os amigos, a notícia de que tinha recebido o Alcorão pouco a pouco do anjo Gabriel. Aos 40 anos de idade apresentou-se publicamente como apóstolo de Deus, e começou a ensinar as novas doutrinas, mas conseguia poucos adeptos, e foi muito perseguido durante algum tempo pelos parentes e irmãos. Contudo, ao fim de 3 anos, o seu partido tinha aumentando consideravelmente, e este novo aspecto que tomaram as coisas animou-o a mudar a sua tática pacífica, e a empregar a espada, mas ainda não tinha chegado a ocasião oportuna para efetuar aquela mudança, e viu-se obrigado a fugir de Meca para salvar a vida. A era maometana data deste acontecimento a que se deu o nome de Hégira, ou fuga. Disse que, sendo cercado em sua casa, lançou um punhado de pó entre os seus perseguidores, cegando-os, conseguindo, assim, escapar no meio da confusão. Os fiéis ainda indicam esta passagem do Alcorão. Lançamos a cegueira sobre eles, para que não vissem, a fim de sustentarem esta fábula, mas é seguro acreditar na opinião do escritor moderno, Irving, que, na sua vida de Maomé diz, a versão mais provável é que ele trepou pelo muro atrás da casa com a ajuda de um criado, de cujas costas se serviu para isso. No entanto, desde esse tempo aquela religião espalhou-se rapidamente. E quando Maomé voltou a Meca uns 10 anos mais tarde, encontrou 157.000 adeptos, e entrou na cidade com pompa e magnificência real. Tendo-se tornado senhor da Arábia,
retirou-se para Medina, onde morreu em 632 DC. Com 63 anos de idade. A doutrina fundamental do maometismo se resume no bem conhecido dogma do seu autor: não há outro Deus senão Alá. E Maomé é o seu profeta. Seguimos, diz o Alcorão, a religião de Abraão, o ortodoxo, que não era idólatra. Cremos em Deus, e naquilo que nos tem sido mandado a nós, e a Abraão, Ismael, Isaque e Jacó, e as tribos. O culto dos santos, e o uso de estampas e imagens foram declarados idolatrais, e são expressamente proibidos no Alcorão, enquanto que se insiste nos jejuns, orações, peregrinações, nas oblações frequentes, e nas esmolas. Mas o maior pecado do grande impostor foi negar a divindade de Cristo. Por este pecado tem destruído as esperanças eternas de milhões de almas, e por ele há de ser julgado no dia do juízo final. Tudo o mais que ele disse de Cristo é de pouca importância para o cristão. Um dos seus últimos atos foi pôr a sua bandeira nas mãos de um jovem general, chamado Ornar, filho de Zid, que fora um dos mais ardentes partidários do profeta, encarregando-o de batalhar com ardor, até acabar com todos os que negassem a unidade de Deus. Para se ficar sabendo como esta ordem foi cumprida, basta lembrar que pelos fins do século VII os seus discípulos tinham tomado posse militarmente da Pérsia, Síria, da maior parte da Ásia Central e do ocidente do Egito, e ainda da costa do norte da África e Espanha. Mais alguma coisa da sua história com relação à do cristianismo encontrar-se em capítulos mais adiante, mas antes de falarmos nisso, precisamos lançar os olhos para outro lado e descrever a carreira progressiva de um outro mal muito grande. Desidolatria romana e o poder papal, 700 e 800. Enquanto os sarracenos ou árabes conquistavam a Ásia e o norte da África, e arvoravam o estandarte de Maomé nos pontos onde a cruz tinha até ali sido vista, os verdadeiros servos de Cristo, embora ligados a Roma, não estavam ociosos no Ocidente. Winifredo, um inglês de nobre estirpe, que pertencia à ordem de monges beneditinos, homem cristão, ainda que supersticioso, trabalhou com ardor em Hesse e Turíngia, e mais tarde o Papa consagrou-o bispo sob o nome de Bonifácio. Os bárbaros de Turíngia adoravam os deuses germânicos, Thor, Vodin, Frigga, Seator, Tuisco e outros, além dos que eram próprios das suas províncias. Mostravam a maior fé na sua religião e os seus sacerdotes eram muito respeitados. Estes ministros da idolatria pretendiam fazer toda a espécie de milagres, e, pela habilidade das suas imposturas, inspiravam medo ao povo. Vê-se um exemplo disso na construção do deus Pusterric, uma imagem oca de bronze, de 3 pés de altura que as escondidas enchiam de água, depois de lhe terem tapado a boca, acendiam em seguida o lume por baixo dela e, a água fervendo, fazia saltar a tampa da boca da imagem, e caía em jorros sobre os adoradores trânsidos de medo. Winifredo na Turíngia e Hesse. Winifredo foi, com uma coragem indomável, pelo meio do povo, mostrando as
imposturas dos seus sacerdotes e a falsidade da sua religião, e não teve escrúpulo de deitar o machado às raízes do carvalho sagrado onde se dizia que habitava a suprema deidade, apesar de os sacerdotes protestarem com veemência, e de a multidão iludida esperar que ele caísse ali mesmo, morto pela sua impiedade. Quando a árvore gigantesca caiu por terra, e Winifredo continuou tranquilamente a serrá-la para fazer pranchas para edificações. Muitos se convenceram do erro, e em muito curto espaço de tempo toda a Turíngia e Hesse professaram a fé cristã. Apesar disso, a luz do Evangelho estava ali infelizmente encoberta pelos erros e superstições do papismo, e é provável que o zelo de Bonifácio fosse mais resultado da sua devoção por Roma do que a sua devoção por Cristo. As igrejas construídas por sua ordem e sob a sua direção eram mais notáveis pelas suas imagens do que pelos seus evangelistas e ensinadores, e o sinal da cruz era mais familiar à vista do que a pregação da cruz ao ouvido. Distribuíam-se mais livremente as relíquias dos santos do que as cópias das Sagradas Escrituras, e não será demais afirmar que em muitos casos os assim chamados convertidos do paganismo apenas tinham mudado a forma da sua idolatria. Sem dúvida houve casos de verdadeira conversão, mas é certo que muitos dos cristãos professos eram apenas cristãos feitos à força, e Alcuino, o historiador saxônio, conta-nos que tendo o rei Carlos Martel, avô de Carlos Magno, insistido com os antigos saxônios e com todos os habitantes de Friesland, constrangeu uns com recompensas e outros com ameaças, e eles se converteram à fé cristã. A idolatria na cristandade. Mas a idolatria de que temos estado a falar não existia só em Hesse e na Turíngia. Aumentara de uma maneira assustadora por toda a cristandade, que se entregava aos maiores excessos de superstição. Colocavam velas acesas defronte das imagens em muitas igrejas, o povo beijava-as e adorava-as de joelhos, e os padres queimavam-lhe incenso, dando força ao erro popular de que elas faziam milagres. Na verdade, esta mania imperava de tal modo no espírito de todos, que até vestiam as imagens femininas e faziam delas madrinhas de seus filhos. Isto ainda hoje se dá. Durante o pontificado de Gregório I, Sereno, o bispo de Marsella, teve a coragem de proibir estes abomináveis usos, e destruiu bastantes imagens, mas Gregório reprovou a sua fidelidade. Constou-nos, escreveu ele, que animado por um zelo irrefletido, bondoso conselho do seu amigo, e disse-lhe com as lágrimas nos olhos que Deus bem sabia como ele de boa vontade se retrataria, debaixo do juramento de qualquer exposição que tivesse feito contrária às Escrituras Sagradas. Decorreu um mês, e parece que durante esse tempo o cavaleiro esteve sempre com ele, provando, assim, que era um fiel discípulo e um verdadeiro amigo. Fim do julgamento de Hus. No dia 6 de julho de 1415 ele compareceu pela última vez perante o concílio, e ouviu então a sua sentença. A sessão teve lugar na catedral, e Hus esteve no pórtico enquanto se celebrava a missa, por isso que a um herege não podia ser permitida a entrada na igreja durante a cerimônia.
O bispo de Lodi pregou o sermão e escolheu para seu tema este texto, para que o corpo do pecado seja desfeito, RM 6.6. As suas observações foram uma furiosa exposição contra as heresias Jews. Os artigos de acusação foram então lidos, e a sentença pronunciada. Durante a leitura dos artigos os fez várias tentativas para falar, mas sempre em vão, e quando depois disso ele ofereceu uma oração a Deus a favor dos seus inimigos, pedindo-lhe que lhes perdoasse as suas injustiças, as suas palavras foram recebidas com escárnio. O mártir, forte na sua integridade, ergueu as mãos, e exclamou: Eis aqui, bendito Salvador, como o concílio condena como erro o que tu tens prescrito e feito, quando, dominado pelos inimigos, entregaste a tua causa a Deus teu Pai, mostrando-nos por este meio que quando estamos oprimidos podemos recorrer